Bom dia, meus queridos irmãos. Agora da minha parte, desejo mesmo que o nosso Deus nos inspire na recapitulação da lição e peço a Deus que a sua presença se faça notar entre nós. É tão bom ver a igreja como ela está. É tão bom os momentos de prelúdio. Que bênção podemos refletir e meditar neste Deus fantástico que temos ao nosso dispor. Desde já o meu coração está alegre e agradece à Escola Sabatina por aquilo que veio até nós das mensagens adquiridas no momento de prelúdio. Amém. Queridos irmãos, tendo em conta os salmos que atrás estudamos, as lições que estudamos até aqui, aquilo que elas nos ensinaram e que nos fizeram recordar acerca dos qualificativos, atributos ao nosso Deus. Lembram-se, Deus forte, Deus fortaleza, Deus abrigo, Deus torre, Deus é o nosso refúgio. Chegados à lição que temos perante nós, que estudamos durante esta semana, reparem, isto numa análise menos cuidada, chamo a atenção, numa análise menos cuidada, poderíamos encontrar nesta lição que estudamos expressões que entram em contradição com tudo aquilo que nós estudamos nas lições anteriores. Esta lição, assim a priori, parece que põe em causa tudo aquilo que nós aprendemos, que absorvemos deste Deus como nossa fortaleza, como nosso abrigo, como nossa torre, como nossa segurança. Esta lição, numa análise menos cuidada, parece que põe tudo a descrédito. Por isso, esta é, sem dúvida, uma lição extraordinária, que responde a uma problemática vivida no tempo dos Salmos, mas, meus irmãos, não só. Também responde a problemáticas vividas milénios depois de Davi, milénios depois de Asaf. Ou seja, todos os milénios que se sucederam até à atualidade. E eu penso que esta lição é extremamente atual. Se não pergunto, há alguém aqui nesta sala que nunca sentiu a maldade contra ele? Há alguém que nunca se sentiu injustiçado? Há alguém que nunca sentiu opressão? Que nunca se sentiu desesperado? Há aqui alguém na sala? Levanta a mão. Eu não. Há alguém que não? Todos nós. Então, meus amigos, é uma lição atual. Foi extraordinária esta lição. Reparem, irmãos, quando nós nos lembramos dos sofrimentos daqueles que, para compreender a vontade de Deus das Escrituras, foram sacrificados em vida. Lembram-se de alguém que tenha sido sacrificado em vida para compreender a vontade de Deus revelada nas Escrituras? Lembram-se de alguém? Um exemplo, como? Abel. Mais. Lembram-se de alguém? Estevão. Muito bem. Olha, e mais perto de nós? Eu recordo-me de um homem que foi sacrificado em vida pelo fogo. Não tão longe de nós assim. John Hus. Quando ele naquela fornalha lhe foi feita. Mas ele até morrer, ele declama a sua fé. Irmãos, eu lembro-me também de uma rapariga jovem, queridos jovens, de uma jovem, Marie Durand, huguenota. Na sua juventude é levada para dentro de uma masmorra para ali morrer, a menos que deixasse a sua fé. E qual foi o mote de Marie Durand? Qual foi o mote? Resistir. Este é o mote, meus queridos irmãos. Resistir foi o seu lado de luta até ao fim. Queridos irmãos, quando nos lembramos destes muitos mais exemplos, com certeza estão a vir à vossa memória, homens e mulheres sacrificados em vida, só podemos compreender que a lição desta semana
traz bem vívida à nossa mente um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que sabe, um Deus que sente, um Deus que vive, um Deus que age, um Deus que é justo, um Deus que é juiz. Por isso, meus queridos irmãos, há um Deus guerreiro que se levanta. Não foi isto que nós estudamos? Um Deus guerreiro que se levanta. É o título da nossa lição, é ou não é? Levantar-me-ei, que se levanta. Sob inspiração do verso áureo. Vocês reparem no verso áureo. O verso áureo qual é? Qual é o objetivo desta ação de Deus? Porquê que Deus se levanta? O que é que o verso áureo diz? Porquê? Não ouço. Levantar a mão, por favor. Há um microfone disponível. Então falem bem alto. A pessoa que levantou a mão, porquê? Está no verso áureo. Por causa da opressão dos pobres e dos necessitados. Isso é a causa. Isso é a causa. Mas eu quero o objetivo de Deus. A causa é essa, por causa de... Mas o objetivo, reparem, e porei a salvo aquele para quem eles assopraram. Esses mesmo que a irmã disse. Todos esses. Eu porei a salvo. Vocês sentiram-se alguma vez oprimidos? Vocês sentiram-se desesperados? Amigos, o objetivo de Deus é levantar-me-ei por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Levantar-me-ei. E porei a salvo. Este é o objetivo, meus queridos irmãos. Extraordinário. Qual foi a ênfase dos salmos desta semana? Nós não vamos ler todos, mas nós lemos em casa. Qual foi a ênfase? Foi um protesto de Davi. Foi um protesto de Asaf, mas ficou só como protesto de Davi e de Asaf? Ou foi um protesto de Deus? Vocês não repararam que foi também um protesto de Deus? Os salmos que David, inspirado, escreveu. Os salmos que Asaf, inspirado, escreveu. Foi um protesto de Deus. Deus inspirou-os. Um protesto de Deus. Mas um protesto de Deus como? Contra a violência. Contra a opressão no mundo. Através destes salmistas. Meus queridos, Deus hoje ainda protesta. Deus não está feliz com as guerras. Ninguém está. Deus muito menos. Deus não criou o homem para guerras. Deus não criou o homem para violências. Ainda hoje. Por isso estes salmos que nós estudamos são atuais. São atualíssimos. Não só no mundo dos salmistas, mas também no mundo de hoje. Porquê é que eu só posso confiar neste Deus e não posso confiar numa autoridade qualquer, cheia de poder nesta terra, seja onde for? Porquê é que eu só posso confiar neste Deus? Porquê, meus queridos irmãos? Porquê? Porquê? Diz. Só Ele merece confiança. Sim, só Ele merece confiança. Irmãos, reparem no segundo parágrafo da introdução, no quarto período, eu vou ler devagar, quase antes do último parágrafo. Só o Criador, cujo trono está fundado em retidão e justiça, pode proporcionar com o seu juízo soberano estabilidade e prosperidade ao mundo. Ele vem, ele age para a libertação dos oprimidos e a destruição dos ímpios. Dá-nos isto que acabamos de ler, felicidade. Temos nós vontade de louvar a este Deus? Temos. Reparem, irmãos, abramos a nossa Bíblia, Salmos 89, e deixem as Bíblias abertas, Salmos 89, verso 4. Irmãos, podemos abrir as Bíblias e vamos ler todos juntos. Alegrem-se, regozijem-se, meus irmãos. Vamos ler juntos. Salmos 89, verso 14. Regozijemos ante a face do Senhor, porquê? Vamos todos dizer: justiça e juízo são a base do teu trono.
misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Extraordinário. Quando eu li este versículo, lembrei-me de várias passagens bíblicas onde Deus vai adiante. No deserto, na tempestade no barco. Deus vai adiante, meus amigos. Nas nossas tempestades, não esqueçam, Deus vai adiante. Porquê? Porque Ele é justo. Porquê? Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é verdadeiro. Que grande aliança tem este Deus com cada um de nós. Que grande aliança, meus queridos irmãos. 96:13, reparem como o salmista termina quase da mesma maneira. 96, verso 13. Vamos dizer todos juntos. Alegremos-nos. Reparem, antes diz assim, alegre-se o campo, alegrem-se os céus. Dizei entre as nações, ante a face do Senhor. Porquê? Porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade, com a sua fidelidade. É verdade. E vou terminar a introdução com esta última frase que eu acho extraordinária, que relembra esta promessa que começa no verso áureo na nossa lição, que dá continuidade aos salmos que nós lemos. Reparem a última frase. Foi isto que nos foi o quê? Prometido. E será isto que um dia chegará. Mas no meu tempo. No tempo de Deus, não no nosso. Um ponto que o salmista salienta. Meus queridos irmãos, podia terminar a escola sabatina. Está resumida. Nossa escola sabatina está resumida. Não há quase mais nada para dizer, meus queridos. Está resumido. Só vos vou dizer mais uma coisa da introdução. 2 de Pedro, capítulo 3. Rapidamente abram as vossas Bíblias em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Não vou ler totalmente, vou passando. É esta a promessa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos, eu e cada um de vós, venham a arrepender-se. Reparem, meus queridos, na perspectiva de Deus não há qualquer atraso. Foi concedida uma oportunidade extra. Uma oportunidade extra. Para que eu me volte para Deus. Para que eu me arrependa. Para que eu mude os meus caminhos. Mas é extraordinário. O dia do Senhor virá como o ladrão da noite, num grande estrondo. Portanto, vai ser notado, mas vai ser inesperado. Mas se realmente nós aderirmos a este Deus e aguardarmos, verso 13, mas nós, segundo a promessa, aguardaremos novos céus e nova terra, em que habita o quê? A justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. E o valor dos escritos de Paulo estão também neste verso a seguir. É um valor extraordinário. E tende por salvação a longanimidade do nosso Deus. Como também Paulo confiou. Confiemos. Confiemos. E esta lição foi isto, amigos. Foi um baluarte extraordinário de confiança. E assim, diz. Diz já. Se é que não tens. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir licença para voltar ao Salmo 96. Porque É extraordinário. a razão que foi estabelecida pelo salmista para a exultação, a alegria, é julgar a terra. Exato. E agora nós temos um conceito de juízo, um conceito de julgamento muito ligado à condenação. Exato. Nós pensamos que o juízo é uma condenação, é uma coisa má, é algo que nos vai fazer mal a todos. Então, por que é que o salmista diz, vejam o versículo 11 e o versículo 12,
alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Exulte o campo e tudo o que nele há, e cantarão de júbilo todas as árvores do bosque, porque vai haver um juízo. Então, será que o conceito de juízo para Deus é o mesmo que nós temos? Nós temos um conceito negativo de juízo. Mas o juízo para Deus é uma libertação. Libertação. Exatamente, é a E libertação. o dia do juízo é o dia da libertação. Para todos aqueles que aceitaram o plano de Deus, naturalmente. E por isso é um dia de alegria, é um dia de júbilo e não um dia de medo e de terror. Era só isso. Exatamente. Obrigado. Por isso eu tentei que repetíssemos estes versos, não é? Com alegria, porque ele vem julgar, mas este julgar é de fidelidade, é de verdade, é de concerto, é de pacto. Quem não quer uma libertação de concerto e de pacto? Obrigada, Emanuel. E assim passamos ao essencial de domingo, da lição de domingo. Não é um guerreiro qualquer. É o guerreiro majestoso. Reparem, não é um guerreiro majestoso. É o guerreiro majestoso que se levanta em nome da justiça para trazer paz, para trazer alívio. Não é um qualquer, não pode ser um qualquer. É o guerreiro majestoso. Além deste qualificativo que nos traz segurança, que nos encanta, os salmos indicados, reparem, estes salmos foram extraordinários. Vocês, se não leram, leiam em casa. Estes salmos foram extraordinários. Estes salmos indicados, na parte do domingo, alargam a descrição deste Deus a quem servimos, com expressões extraordinárias. Alguém se lembra de alguma expressão que tenha ficado no seu coração? Destes salmos que lembro. Vamos, por exemplo, ao Salmo 18. Isto é a maneira como ele é caracterizado. Salmo 18. Alguém se lembra de uma dessas caracterizações, dessas expressões? O Senhor trovejou, reagiu, agiu. Exato. Levantou a sua voz. Exatamente. É a ação. É a ação. Eu gostei muito no Salmo 18, o verso 3. Reparem o verso 3. Vocês sabem de cor, com certeza. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. E ficarei o quê? Livre dos meus inimigos. Extraordinários. Fiquei livre de um grande inimigo, de um grande intruso, que só não entra na nossa vida se nós estivermos na presença de Deus. O verso 6 é extraordinário. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Reparem, desde o seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Queridos irmãos, Deus nunca está longe daquele que necessita Deus e que o procura com toda a sinceridade. É esse. Deus está perto. Extraordinário. O verso 18, irmãos. O verso 18. Extraordinário. Reparem. Pensem num dos vossos maiores inimigos. Pensem num. Pensem num. Pois é. Mas sabem o que é que acontece? No verso 18 ele diz: surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Pensaram num dos maiores inimigos que vocês têm? Reparem a promessa. Mas o Senhor foi o meu amparo. O salmista estava desamparado, mas o Senhor mostrou-se não só como guerreiro, mas também como juiz. Irmãos, com certeza que também estão lembrados do Salmo 76. Versos que vos disseram alguma coisa do Salmo 76, irmãos. Versos que vos disseram da descrição deste guerreiro. Não um guerreiro qualquer, mas um guerreiro dos exércitos celestiais. Há algum verso que vos tenha tocado do capítulo de Salmos 76? Abram o Salmo 76. Há algum que vos tenha tocado, uma expressão sobre Deus que vos tenha tocado, do Salmo 76. Eu vou ao verso 3.
Aliás, vocês cantaram qualquer coisa sobre isto. 76, verso 3. Ali, na sua morada em Sião, quebrou as fechas do arco, quebrou o escudo, quebrou a guerra. Por um lado, há esta descrição do seu grande poder a agir sobre as forças do mal. Mas por outro, está aqui descrito que nenhuma arma humana é útil. As armas humanas são inúteis perante o guerreiro dos exércitos celestiais. Este juiz divino. Este guerreiro que junta milhares de anjos à sua volta para fazer com que eu não caia. Para fazer com que eu não caia. Para me salvar. Porei a salvo. Para me pôr a salvo. Apetece clamar ao Senhor. O verso 4 de 76. Abram os vossos salmos. Verso 4. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, Tu és mais ilustre. Tu és o mais glorioso do que os montes da presa. É verdade. Ele é o mais ilustre. Ele é o mais glorioso. Na realidade, o livramento não chega por meios humanos. E David e Asaf louvava a Deus como o único através do qual eles alcançavam vitória. Não é por o meu pai, não é porque tenho não sei quem, não é porque sou muito amiga do pastor, não é porque tenho um caminhão de gente a levar-me, não é por isso que eu tenho vitórias, não é. Que quadro mental correto tinha David e Asaf? Ele não atribuía a si mesmo o crédito das vitórias. O Salmo 144 é claríssimo. Salmo 144, irmãos, quais foram os versos que vos tocaram do Salmo 144? É tão bom partilhar, queridos irmãos. É tão bom. Ele sabia onde residia a fonte do seu poder. David sabia. Vejam o Salmo 144, verso 7. Estenda as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Que terra tão estranha onde nós vivemos hoje. Que coisa tão estranha, tão longe daquilo como foi criada, tão longe dos seus objetivos. Que pessoas tão estranhas. Senhor, livra-me. Livra-me de tudo o que é estranho. Vejam o verso 10. É Ele, é Deus, que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. E depois ele faz um pedido. Senhor, e podemos fazer este pedido. Vamos lê-lo. Verso 11. Senhor, livra-me, tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Ele sabia onde residia a fonte do poder. Desde pequenino, vocês lembram-se de umas palavras de Davi quando ele era pequenino, como ele deu a Deus a vitória. Vocês lembram-se quando ele era pequenino, com a sua funda, com os seus seixos. O que é que ele diz? Tu vens a mim com espada, com funda. Desculpem, com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome deste guerreiro majestoso. Queridos amigos, peço a vossa atenção para o último parágrafo da lição de domingo. O último período de todos, antes da pergunta de meditação. Quais são as fontes de poder de David para sair vitorioso? Quais foram as fontes de poder de David? Louvor, eu ouvi. Louvor e oração ao Senhor são as fontes do poder de David. E são mais poderosas do que quê? Qualquer arma de guerra. Só Deus deve quê? Ser confiado e ser adorado. Louvor, oração e gratidão ao Senhor são as nossas fontes de
poder. Não posso lutar sozinha. Não nos esqueçamos desta metáfora, desta lição de segunda-feira. O Senhor é o nosso guerreiro majestoso, que está desejoso de operar maravilhas em cada uma das nossas vidas. O Senhor é o guerreiro majestoso. Mas a lição não termina aqui. Pois não. A lição continuou. E há um título que nos interessa de sobremaneira. Não é? Este título interessa-nos de sobremaneira. Qual foi o título? Qual é o título? O Senhor é o quê? Justiça para os oprimidos. Que conclusões obtivemos nós no estudo desta segunda parte? Qual foram as conclusões, meus queridos irmãos? Primeira, em todas as épocas houve, hoje há, amanhã haverá opressão social. Segunda, mas sabem, o Senhor nosso Deus diz aqui e agora, Salmos 146, extraordinário salmo. Por exemplo, o necessitado, as pessoas vulneráveis, os pobres, os oprimidos, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os que sofrem. Reparem, neste Salmo 146 não há uma única situação humana que não seja representada. Para estes, o Senhor Deus mostra cuidado e preocupação. Ele diz, eu sou fiel às minhas promessas. Que conforto, que esperança. Alguém que se sente desesperado, alguém que se sente oprimido, alguém que se sente injustiçado. Amigos, que esperança. Seremos restaurados, seremos renovados no poder do nosso Deus. É o único que tem poder para restaurar e para renovar. Faz favor, irmão. Irmã, lendo essas lições dos Salmos, traz-nos uma reflexão sobre a questão dos oprimidos. Dos Oprimidos. oprimidos. Porque aquilo que mais dói o coração, eu fico a imaginar como Deus que nos criou com tanto amor, que é um pai que ama, que cuida dos seus filhos, e quando ele nos contempla, vê em nós, em nosso meio, oprimidos. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez opção pelos oprimidos, pelos necessitados. Essa foi a tônica do trabalho do Senhor Jesus aqui na terra. E Mesmo isso antes, desculpa, vou só dizer isto e vai continuar. Sim, Mesmo antes, Sim. Êxodo, capítulo 22, 21 e 23, é imoral tratar mal. É imoral não cuidar. É imoral não ajudar. Sim, mas isso vai existir até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Infelizmente, Sim. não era o plano de Deus. Sim. Mas fica para nós uma responsabilidade, porque nós somos considerados pela palavra de Deus, nós não temos dúvida disso, que representamos o povo de Deus, e nós temos uma responsabilidade. Muito bem. Essa é outra conclusão. Com relação aos oprimidos. Nós temos que ter muito cuidado. Inclusive, o que é essa opressão? Ou melhor, oprimidos não é aquele que vive na pobreza, não é aquele que tem a necessidade. Isso também sim, é. E devemos cuidar também do nosso irmão, Também principalmente é vulnerável. do nosso irmão, né? Mas tem aquela outra opressão, quando nós vemos alguém que está sofrendo, tem necessidade de Deus, e a gente às vezes até recusa de dar uma palavra de conforto para essas pessoas, também é opressão. E cabe a nós, até quando nós recusamos, até a perdoar um irmão que porventura tenha feito algo a nós, quando nós recusamos, também é uma opressão. Então nós somos chamados, além de pregar o evangelho, nós fazemos essa parte de Deus, que é cuidar dos oprimidos, optar pelos oprimidos, ajudar os oprimidos, porque nós pretendemos um dia estar nos céus com todos nós. Sem dúvida, irmão. Essa trabalho. Era outra das conclusões e o irmão já me adiantou. Sem dúvida. Reparem, nós somos convidados, no Salmo 146, nós somos convidados, hoje, durante esta semana, fomos convidados a juntar-nos a este Deus
que é justiça para os oprimidos. No combate, nós somos convidados a ajudar Deus aqui na terra. Somos seus mensageiros no combate à pobreza, à doença, à opressão, a ir junto dos necessitados. Alguém que queira falar? Sim, diga, irmão. Obrigado pela oportunidade que me é dada. Primeiro, eu quero agradecer a Deus porque Ele é bondoso para cada um de nós que está aqui presente ao mundo inteiro. Durante a semana, tivemos a bênção de estudar a palavra de Deus, que é a lição da escola sabatina. E estudando a lição da escola sabatina, não é novidade para cada um de nós que está aqui presente como adventista do sétimo dia. Eu fiz uma análise profunda no seguinte: essa mensagem é para despertar cada um de nós, porque não é novidade. Por quê? Porque Cristo só vai levantar para aquele que faz a vontade dele. Se cada um de nós que está aqui presente e não se arrepende do pecado, continua dia após dia pecando, como é que Deus vai levantar? Se nós somos chamados para levantar para aqueles que são oprimidos, Deus vai usar o pecador arrependido para levantar aquele que está oprimido. Mas é necessário que cada um de nós que está aqui presente tenha essa consciência. Existe, irmão, deixa-me só falar. Existe irmãos que estão a sofrer. Exato. Existe. E a Bíblia nos recomenda, devemos ajudar os irmãos da fé. Sim. Mas infelizmente nós não somos transformados, ainda temos coração duro. Uma das maneiras de encontrarmos Deus é dessa maneira. É ajudar aquele que é necessitado. Perdão? Então, o que acontece? Acontece que Cristo nos chama. Sim, o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com os outros, aconteceu. Agora, hoje, eu e você somos um Davi. Sem dúvida. E precisamos profundamente analisarmos concretamente quem é você. O que você tem feito na tua comunidade? O que você tem feito lá no teu local de trabalho? Principalmente aqui na igreja, no seio. Então, devemos, na verdade, cada um de nós revermos a nossa vida espiritual, porque nós estamos cegos. Sem dúvida. Os sinais são evidentes. Precisamos, na verdade, revermos para que Cristo venha nos levantar para cada um de nós. Muito bem. Então, estes salmos inspiraram-nos, enquanto fiéis, a levantar a nossa voz contra todas as opressões. E reparem, é isto que o Senhor nos livrará no dia do mal. O Senhor nos livrará no bem-aventurado. Reparem o Salmo 41, 1 e 2. Bem-aventurado, feliz é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida e será abençoado. Última conclusão. Há uma opressão terrível que podemos estar a sentir agora junto de nós. É uma opressão, não é uma opressão qualquer. E não há um só de nós que não possa sentir essa opressão. Amigos, essa opressão é a opressão criada pelo tentador nos nossos corações. Não há um só que não possa sentir essa opressão. E sabem, o último parágrafo, estamos na lição terça-feira, o último parágrafo, penúltimo parágrafo, desculpem, é isso mesmo, desculpem, de segunda-feira, penúltimo parágrafo, diz, penúltimo período do último parágrafo, a riqueza de Cristo inclui livremente qualquer opressão provocada pelo pecado e Ele promete-nos vida eterna no reino de Deus. Extraordinário. O capítulo de Salmos 44, verso 26, é extraordinário. Reparem, levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Esta deve ser a nossa atitude de oração. Que o Senhor se levante em nosso auxílio e nos ajude a estender a misericórdia e o amor àqueles que estão ao nosso lado. E queira Deus que nós estejamos, Mateus 25, aqueles dois grupos, ninguém está esquecido, grupo da direita, grupo da esquerda, Mateus 25, vinde benditos de meu Pai. Sabem de cor, não sabem, meus queridos irmãos? Vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado. Porque tive fome e deste-nos de comer. Porque tive sede
e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Estive na prisão, visitaste-me. Mas eles fazem uma pergunta. Não têm consciência. Não vale a pena vangloriarmos que eu hoje fiz isto e amanhã fiz aquilo e depois fiz aquilo outro. Porque nós não temos noção do bem que andamos a fazer aos outros total. Porque eles perguntaram, mas ó Senhor, quando é que nós? Quando? E ele responde no verso 40, quando o fizeste a um destes meus pequeninos, os órfãos, as viúvas, os refugiados, todos aqueles que nós dissemos, irmãos, a mim o fizestes. Possamos nós estar neste grupo. Já sei que estou atrasada, mas vão ter que ter paciência. Passamos ao essencial da recapitulação da lição de terça-feira. Até quando vais julgar injustamente? Esta parte da lição está dirigida a que grupo de pessoas do povo de Israel? A que grupo de pessoas da Igreja Adventista do 7º dia de Setúbal? Esta lição é dirigida a quem? Não ouço? A quem? A todos. Mas há um grupo dentro da Igreja a quem se dirige esta lição. Salmos 82. Aos líderes. Esta lição, meus queridos irmãos, é para os líderes. É líderes de Israel, líderes de Setúbal. É para nós, é para vós. Os líderes de Israel deviam manter justiça na congregação. Deveriam exercer autoridade para o bem de todos, incluindo os estrangeiros. E o que é que acontecia por vezes? O que é que estava a acontecer? O salmo é extraordinário. O salmo é o Salmo 82. Vamos abrir rapidamente o Salmo 82. O que é que estava a acontecer? Dentro da congregação, muitas injustiças. Mas é extraordinário o Salmo. Diz assim, meus irmãos, não há maneira de deixarmos a igreja. Sabem porquê? A mensagem é extraordinária. As pessoas não prestam. Querem ir para onde? Para que mensagem? Reparem, Deus está no meio da congregação dos líderes. Julga no meio deles. Eles podem pensar que são os maiores. Eles podem pensar que são aqueles que mandam, aqueles que mais sabem, os mais sábios. Mas Deus não permite que tudo acabe sem que Deus ponha a sua justiça. Este salmo é um salmo que dá voz aos desesperados, aos oprimidos, dentro da nossa igreja. Sabem, na medida das nossas responsabilidades, devemos ter um olhar bem atento à opressão injusta no nosso meio, entre irmãos e até irmãos de fora. De uma coisa nós temos a certeza, apesar das imperfeições, é que Deus está ao leme. Ele julga. Estes líderes, chegamos à conclusão, muitas vezes, sabem o que é que lhes acontece a esses líderes? Queira Deus que eu nunca seja, e se eu for, que Deus me leve de outra maneira para outro caminho. Verso 5. Chegam a um ponto, há tanta coisa que eles passam por cima dos princípios, das regras, das éticas morais que estão escritas nesta palavra. Que eles chegam ao ponto, verso 5, eles nada sabem, nada entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Vós sois deuses e os outros sois todos filhos do Altíssimo. Extraordinário. Meus amigos, é interessante como o salmo termina, como o salmista termina com um brado que devemos reter. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Não é assim, meu Deus, eu quero fazer mal. E eu quero desistir disto. Eu quero dar cabo daquela pessoa dentro da igreja e daquela, e daquela, e daquela, e daquela. Não é nada disto, meus amigos. É levanta-te, Deus, e faz tu justiça. Diz tu como podemos corrigir. Faz tu. Traz à nossa mente as coisas claras. É extraordinário. O último parágrafo merece a nossa especial atenção e eu gostava que nós pudéssemos ler com vigor e certeza. O último parágrafo da lição de terça-feira antes da pergunta. Deus vai julgar todo o mundo, o povo de Deus também vai prestar contas.
Tanto os líderes como o povo devem seguir o exemplo do juízo divino e pôr nele a sua esperança. E olhem a pergunta: que tipo de autoridade tenho eu, líder, sobre os outros? Quão justa e razoavelmente estou a exercer essa autoridade? E depois um conselho: qual é? Tem cuidado, Lisete. Será que o meu tipo de autoridade é segundo a justiça de modelo de Deus? A minha fé tem de fazer a diferença em cada aspecto da minha vida. Deus preocupa-se com cada aspecto da minha vida. E especialmente, sabem com o que é que Deus se preocupa? Com os meus defeitos. Deus preocupa-se. E Deus quer burilar-me. Que assim seja. Lição de quarta-feira. Irmãos, aqui temos algo muito importante a resumir. Assistimos a um salmista indignado com a injustiça. E reparem, é o próprio salmista que pede vingança. Salmos 58. Não vos magoou o Salmo 58? É que se eu falar assim na igreja, não sei. Salmos 58, 6 a 8. Ó Deus, quebra esses dentes à Jussara. Não a posso ouvir mais. Arranca, Senhor, os queixais dos filhos que aqui estão nesta igreja de Setúbal. Arranca. Ó Deus, sumam-se como águas todos estes que aqui me aborrecem. Desapareçam. Ó Deus, por favor, que eles desapareçam. Fiquem sem forças. Sejam varridos como ao fogo. Não vos diz nada? A vingança com linguagem dura. Está o salmista certo? Reparem, o Salmo 69, 28. Vocês querem ver o que é que o Salmo 69, 28 diz? O que é que ele diz? Não vos tocou? É que eu lembro-me de ler passagens precisamente ao contrário. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Olha, eu não quero ir para o céu. Olha, se a Sónia for para o céu, Sónia, desculpa. Eu não quero ir para o céu contigo. Quero que tu sejas riscada do livro da vida. Desculpa. Vocês desculpem-me, está bem? Eu estou a falar com pessoas que penso que não me vão levar a mal. Meus amigos, isto toca-vos. Ai, que interessante. Sabem uma coisa? É que o salmista não é mais nem menos este seu pedido do que um pedido de livramento. É interessante. Estes sentimentos serão bons? São apenas um desabafo. Sabe o que é que diz aqui no segundo parágrafo de quarta-feira, ali logo no início? Diz assim: no momento a indignação do salmista no momento a indignação do salmista perante a opressão é boa. Significa que os salmistas levaram o justo e o injusto mais a sério do que faziam muitas pessoas. O salmista preocupa-se até mesmo muito com o mal que é feito no mundo. Não só a ele mesmo, mas também aos outros. É um desabafo. O Salmo 94, 1 e 2 é extraordinário. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Portanto, David não estava a dizer que queria fazer isto às pessoas. Ele estava a desabafar com Deus. Ele sabe que só a Deus pertence. Tu és o juiz da terra e do pão. Quem julga não sou eu. Mas ele sabe uma coisa. O mal não ficará impune para sempre. Que grande promessa. A outra coisa que ele sabe, ao Filho de Deus, é feito um convite. A nós, a cada um de nós, é feito um convite. E, irmãos, não podemos deixar de ler Jeremias 29, verso 7. É para cada um de nós, a começar por mim. Jeremias 29, verso 7. Sabem? É esta atitude que nós temos que ter por aqueles que nos maltratam. Jeremias 29, verso 7. Diz o seguinte: e procurai a paz da cidade. E procurai a paz da igreja de Setúbal, para onde vos fiz transportar. E orai por ela. E orem pela igreja de Setúbal. E orai por ela. E o que é que diz mais? Ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então qual é o conselho? O conselho é que possamos orar por aqueles
para nós estão a ser inimigos, seja aqui, seja onde for. O último período do último parágrafo é extraordinário e eu tenho que ler. Os Salmos, começa nos Salmos. Os Salmos também dão voz aos que sofrem. Permitido que saibam que, e agora eu quero que vocês fixem, Deus está a par do meu sofrimento, do vosso sofrimento. E sabem o que é que Ele nos dá a saber? Que um dia a justiça será feita. Não somos nós, é Deus. E por isso, quinta-feira, juízo do Senhor e o santuário. Tudo ligado. Onde foi que David e Asaf compreenderam a justiça de Deus? Será que eu compreendo a justiça de Deus? Onde é que estes dois homens compreenderam a justiça de Deus? Arminda, alto. Ainda bem, bom ouvir-te e ver-te. Assim como o Enoque. No santuário. Foi no santuário que David e Asaf compreenderam a justiça. E sabem, aqui há uns tempos atrás, logo no início do estudo de Salmos, eu estive com o irmão desta igreja, que de vez em quando o vejo semanalmente, e estávamos a falar do livro de Salmos, e eu disse, olha, eu gosto tanto do Salmo 73. Eu adoro o Salmo. Este Salmo marcou-me em tempos muito difíceis da minha vida. Terrivelmente difíceis. E eu senti o que este homem sentiu. Eu senti isto, verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quase. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Foi isto que eu senti na minha vida. E não foi um mês, nem 2, nem 1 ano. Senti isto. Quase. Mas sabem, meus queridos irmãos, é extraordinário. Porque o santuário é o lugar do perdão, da restauração da justiça. E este homem não abandonou o santuário, antes pelo contrário. Ele foi questionar Deus ao santuário. Ele vai ao verso 17 e diz, só aí é que eu então entrei no santuário e entendi eu o fim da maldade e desta injustiça da vida. Ele questionou Deus e ele passa a ver aquilo que é invisível. Ao comungar com Deus, ele vê aquilo que é invisível. E ele sente a transformação de tal maneira que ele próprio diz no verso 28, seja a nossa experiência, mas para mim, bom é o quê? Desviar-me de Deus. Aproximar-me de Deus. Um dos sítios onde nos aproximamos de Deus é onde? Aonde? No santuário. Não é? Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as obras. Amigos queridos, ele só consegue compreender o problema e percebe que não há só um homem capaz de alcançar a vitória por si próprio. Queridos irmãos, não nos enganemos. Não são as circunstâncias externas que definem a nossa relação com Deus, mas o nosso coração, se está longe ou se está perto de Deus. Não tenham dúvidas. Continuo a dizer, a mensagem não há igual. É extraordinária. A minha avó assim me dizia, ela não ouvia, só falava. Ela dizia-me, Lisete, Zetinha, como ela me dizia, não percas a fé, querida, porque a mensagem, irmão António, é extraordinária. Se a vivemos ou não, se o irmão do lado a vive ou não, não interessa. Mensagem é extraordinária. E podemos louvar a Deus por isso, do modo milagroso como Deus protege, de nos afastar dele. É Ele que nos protege. É Ele que nos traz à sua lembrança. É Ele que nos faz avivar a memória de quem Ele é. O único que pode ajudar a alcançar a vitória. Que quadro mental maravilhoso Asaf tem e David tem. Bem desenvolvido. Quadro mental que nos deve orientar na vida para que sejamos vencedores na fé. Não pode ser as dores, não pode ser os êxitos, não pode ser as incapacidades, não pode ser o desespero, não pode ser a fome que nos deve desviar de Deus. Que tenhamos vida na presença de Deus. Devemos sempre recordar a fonte de vitória de todos os salmistas, não foram eles,
Eles escreveram coisas muito bonitas, inspiradas por Deus. Saíram vitoriosos. O guerreiro majestoso, que haverá finalmente, segundo o juízo de Deus, que virá finalmente. Para quê? Para conceder bem-estar para os justos. Ele vai se levantar também para conceder derrota para os inimigos. Que grupo de fé é o meu? Que seja inesgotável. O juízo não nos pertence. A vingança é de Deus. É a sua inquebrável justiça. É o seu inquebrável concerto eterno. Queridos irmãos, terminamos a nossa lição agora com a leitura de um salmo. Abrimos o Salmo 46. Eu acho que é um salmo extraordinário. Foi extraordinário. Eu, o sábado passado, estive em Santarém. E no momento especial, houve alguém que recitou este salmo de cor, mas com uma expressão extraordinária. Vamos recitá-lo da seguinte maneira. Os versos que eu vou dizer todos, dizemos todos. O resto leio eu. O primeiro verso vamos dizer todos, Salmos 46. Vamos com força. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu leio o resto. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Vamos todos ler o verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vamos ler o verso 5. Deus está no nosso meio. Continuemos. Não será abalada. Não seremos abalados. Continuaremos. Deus a ajudará ao romper da manhã. Eu vou continuar. As nações se embrevecerão. Os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Verso 7 todos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros do fogo. Verso 10, vamos todos ler. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. E desculpem, verso 11. E o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos, este guerreiro majestoso, este guerreiro dos exércitos celestiais, que a nossa fé esteja focada nele, na promessa da ação divina em nosso redor. Não se esqueçam a promessa. Porei a salvo aquele para quem eles assoprarem. O guerreiro majestoso, o guerreiro celestioso está conosco. E ele diz, levantar-me-ei. Que a nossa fé esteja focada neste homem. Que é o nosso Deus, cujo Jesus Cristo é nosso irmão e que está lá, interpelando para que nós não caiamos. Força, meus irmãos.